Nessa Semana do Meio Ambiente, vamos tratar em nossos telejornais sobre as energias renováveis. Esse é o tema da EcoRede 2012. Eco, de ecologia, e Rede, de Rede Mato Grossense de televisão. A jornalista Lígia Sábica apresenta a série de reportagens que estreia agora. Olá! Estamos no Ano Internacional da Energia Sustentável para Todos, como definiu a ONU, Organização das Nações Unidas. E foi há pouco mais de 100 anos que surgiu a eletricidade, símbolo da era da informação. Você já pensou como a energia elétrica está diretamente ligada ao desenvolvimento econômico e social? Sem ela, nosso dia a dia seria bem diferente. Nem mesmo a TV estaria aí, ligada em sua casa. Atualmente, a preocupação com a questão ambiental tem proporcionado grandes inovações no setor energético. É isso que vamos mostrar a partir de hoje. As energias renováveis. Aquelas em que as fontes são os recursos naturais inesgotáveis em nosso planeta. Começamos pelas mudanças que a eletricidade ou a economia dela para a preservação ambiental vem proporcionando ao nosso cotidiano. A energia que move o mundo. Ela foi a base de uma revolução que criou a sociedade como conhecemos hoje. A eletricidade transformou o trabalho, automatizou as casas, as lavouras, o trânsito, favoreceu o surgimento de uma sociedade digital e tornou a nossa vida muito dependente dela. Basicamente o celular e principalmente o equipamento de som, porque como eu sou locutor, eu trabalho com equipamento de som, então isso aí é imprescindível ficar sem. Ninguém vive hoje sem tecnologia, tá? Ninguém. Tudo é movido a energia, né? Então não tem como a gente viver sem. No Brasil, quase toda a energia consumida é retirada das águas. Vem das hidrelétricas 85% de toda a eletricidade produzida no país. Um sistema considerado limpo, porque não queima combustíveis fósseis. Mas o consumo cada vez maior de energia fez com que nos últimos anos as grandes usinas se tornassem insuficientes para tanta demanda. Em 2001, a falta de chuva secou represas. O país viveu a ameaça de um apagão, a falta de energia nos grandes centros. As famílias precisaram racionar o uso da eletricidade. O governo investiu em alternativas caras, como as termoelétricas, que hoje funcionam em períodos estratégicos como uma segurança para que a energia não falte. Só que energia cara na geração é energia cara no bolso do consumidor. Aumentado muito, cada ano, cada mês que passa é maior. Quanto menos economizar para a gente, que somos pessoas de classe baixa, é melhor, né? Você paga uma energia pouco, tem um produto bom dentro de casa também, né? Hoje em dia, a energia elétrica, né? Tá uma nota, né? Você já pega um aparelho que gasta mais do que outro, aí ninguém vence, né? É por isso que o mundo está em busca de energia sustentável para todos. Na tela dos computadores, circuitos elétricos, dados transmitidos em tempo real. Esta é a sala que comanda todas as transmissões de energia elétrica em 73 dos 78 municípios de Mato Grosso do Sul. A automação foi o primeiro passo para atender a uma demanda crescente. O consumo de energia aumenta 6,7% ao ano no estado. E a tecnologia é uma aliada fundamental a uma espécie de revolução que está por vir, que já é chamada de a energia do futuro. Um futuro onde o consumo de energia por família pode ser quase 10 vezes maior. No mundo industrializado, digital. O consumo das famílias ele ainda é pequeno se comparado em relação às demais localidades do mundo, né? Então, se a gente comparar um consumo médio de uma família brasileira, está em torno de 170 kWh por mês. Enquanto que nos Estados Unidos esse mesmo consumo é algo em torno de 1.100, 1.300 kWh por mês. E na Europa
um pouquinho inferior, 800 a 1.000 kWh por mês. Então, os lares brasileiros ainda têm uma grande potencialidade para a expansão do consumo. Para pensar no futuro, é preciso primeiro parar. E imaginar a energia consumida e produzida também a partir de outras fontes naturais, consideradas inesgotáveis: o vento e o sol. O astro-rei é a maior e mais abrangente fonte de energia da Terra. Está em todos os cantos, disponível e oferta uma riqueza preciosa. É um ciclo que se repete a cada 24 horas. Em todo dia de sol, há uma imensa quantidade de energia irradiada sobre a Terra. Um estudo feito pela NASA aponta que em um espaço muito pequeno, de apenas 1 metro quadrado, a quantidade de energia ofertada pelo Sol é o equivalente a 1.000 kWh. Para se ter uma ideia, se tudo isso fosse absorvido e convertido em eletricidade, seria o suficiente para abastecer uma família brasileira que consome em média 170 kWh por mês, por até 5 meses. É muito mais do que o seu Américo e a esposa consomem. Há 4 anos, o casal deixou uma área de fundo de vale para viver nesta casa na cidade. Tem a televisão, tenho 2 máquinas de costura, que a mulherzinha costura. Eu tenho geladeira, meu fogãozinho. Eu acho que está razoável, porque lá na chácara eu pagava quase 80, 90, 100, é o que vinha por mês, né, para mim. Hoje estou pagando 40. A maior economia está no chuveiro, que não é mais elétrico. A água é aquecida por uma placa solar. Você não suporta a água, porque ela é muito quente, que essa água passa pelas placas, vem da caixa, passa pelas placas e vai para o reservatório. De lá do reservatório ela vem aqui. Então ela aquece. Então, no tempo quente, ele passa até 3 dias. Ele mantém quente 3 dias, pode fazer frio que ela mantém. Nesse aqui, no meu ponto de vista, a metade da luz que eu pagava na chácara, eu estou descontando essa energia solar, né? A Vila de Casas Populares, em Campo Grande, recebeu as placas solares como um projeto piloto. Qual é a grande vantagem? É trazer a implantação do sistema de aquecimento para essa faixa de renda. Então, o equipamento, há tempos atrás, ele era um equipamento de pouco acessível à baixa renda. Hoje, no Minha Casa Minha Vida 2, por exemplo, já prevê a implantação de aquecimento solar nas unidades habitacionais. Então, é um ganho que a gente vem trazendo e uma acessibilidade a toda a população, de ter um uso de recurso natural, de ter essa técnica alternativa também à baixa renda. As placas que servem para aquecer a água do chuveiro. É assim que os brasileiros conhecem a energia solar. Placas como estas estão espalhadas pelos telhados do país. Representam mais de 1 milhão de metros quadrados. Mas além do sistema de aquecimento, o sol também pode ser usado para um outro tipo de tecnologia. A energia que vem do céu serve para gerar eletricidade, o que só é possível com este modelo de placa aqui, que parece o mesmo, mas é bem diferente. É a chamada placa fotovoltaica, capaz de transformar a radiação solar em eletricidade. A luz do sol entra em contato com o silício, metal base da placa, e vira energia elétrica na forma de corrente contínua. Por meio de cabos, a eletricidade passa pela placa e é conduzida até um inversor, aparelho que transforma a energia em eletricidade alternada, a mesma que usamos em casa. Depois disso, a energia pode ser levada às tomadas e usada normalmente. É um processo relativamente simples. A única necessidade é você não ter sombra sobre essa área que são instalados os painéis solares. Você tem o sol disponível todos os dias no planeta Terra. Então você só precisa melhorar a forma de coletar esse sol. Essa é uma maneira muito simples que qualquer pessoa pode gerar sua energia na própria casa e deixar de comprar essa energia. As pesquisas modernas em torno da energia solar não são novidade. Começaram a ser testadas há mais de 80 anos. Os primeiros robôs a pisar na Lua eram movidos a energia solar. Os satélites espaciais também captam a luz do Sol e a transformam em eletricidade.
Em Mato Grosso do Sul, esta tecnologia já veio para o ambiente doméstico. Este é o primeiro escritório movido a energia solar do estado. Olhando assim, nenhuma diferença em relação a um escritório comum. Ar-condicionado, computadores, aquecedor de água, eletrodomésticos. Mas tudo aqui funciona a partir da energia solar. Nos dias onde o tempo está nublado, onde não está sendo gerada energia solar, nós temos a compensação. Nós utilizamos a energia elétrica da concessionária. Só que em contraponto, a energia solar que nós não utilizamos, essa nós passamos para a concessionária. Antes de utilizarmos a instalação, pagávamos R$ 350 de despesa com energia elétrica. Então era uma despesa bem onerosa. Pelo menos até então nós estamos pagando só a tarifa de conexão, que é de R$ 50. Nunca pagou nada mais? Nunca pagamos nada mais e utilizando os equipamentos assim até mais em comparação ao período que utilizávamos a energia convencional. O investimento, que foi de R$ 15 mil, acreditamos que em média de 4 anos, teremos o retorno investido. A economia de mais de 2.000 kWh dos 6 primeiros meses trouxe também menos impacto para o meio ambiente. É como se 12 lâmpadas de 60 watts ficassem desligadas por um ano, ou 39 árvores tivessem deixado de ser cortadas, ou o equivalente a 1 tonelada de gás carbônico que não foi emitida na atmosfera. A energia que sobra volta para a rede da distribuidora e vai ser contabilizada como crédito. Este é o primeiro exemplo em Mato Grosso do Sul para uma regulamentação que acaba de ser aprovada no país. Em abril deste ano, a Agência Nacional de Energia Elétrica criou as primeiras regras para a chamada microgeração de energia. É uma resolução histórica, onde ela cria justamente esse ambiente para que consumidores comuns, como eu e você, possamos instalar células solares, por exemplo, nas nossas casas, né? E estabelece uma série de condições para que essas novas tecnologias comecem a penetrar aqui nas unidades consumidoras do Brasil. Para quem tiver um sistema como este, a conta de energia será calculada como a diferença entre o que foi gerado e o que foi captado da rede comum. Se o consumidor gerar mais do que consome, ele ganha créditos que podem ser usados em até 36 meses, ou mesmo em outra unidade consumidora. Ele pode também se associar, né, um condomínio também pode, e ele pode até produzir, se na mesma área de concessão, na mesma concessionária, ele pode até produzir, se ele é consumidor em mais de um ponto de consumo, ele pode até produzir num ponto e consumir em outro, desde que na mesma concessionária. Criar novas fontes de energia é uma preocupação também para os prédios comerciais. No ramo de hotelaria, por exemplo, a conta de luz é o segundo maior custo no orçamento. Por isso, alternativas de economia são bem-vindas. Neste hotel, a água que chega nas torneiras e nos chuveiros é aquecida por um sistema de gás natural. Você começa a utilizar o gás natural, você começa a trocar todas as suas lâmpadas para a utilização de lâmpadas frias, né? Você começa a colocar economizadores de energia nos apartamentos, você começa a colocar sensores de energia, de presença, para ligar ou não, né, a uma determinada faixa de luz, né? A própria lavagem de enxoval, de lavanderia, né? Você deixa um recadinho para o hóspede se ele gostaria que o enxoval ou, por exemplo, a toalha fosse lavada naquele dia, né? Se você não manda o seu enxoval para lavar, você reduz o custo com água e esgoto, né? Então são várias ações paliativas para reduzir esse custo e, consequentemente, você também já vai estar ajudando o meio ambiente. A preocupação com a sustentabilidade é uma bandeira antiga de um dos principais roteiros turísticos do país, o município de Bonito. Este hotel, que está em fase de acabamento, foi construído para consumir 70% menos energia. Na arquitetura, janelas amplas que permitem a passagem da luz natural.
vidros com proteção térmica para diminuir o uso de ar-condicionado. No telhado, ralos vão captar a água da chuva que será reaproveitada. Placas solares também devem diminuir o uso da eletricidade. Na capital do estado, esta empresária também projeta o futuro, um hotel de luxo altamente sustentável. O investimento de 28 milhões de reais será financiado pelo FCO, Fundo Constitucional do Centro-Oeste. O projeto ainda não saiu do papel, mas deve ficar pronto antes da Copa do Mundo no Brasil. Além da arquitetura, que aproveita a luz solar como iluminação natural e controle interno de temperatura, o hotel também terá autogeração de energia, aquecimento solar, cobertura vegetal sobre o telhado e reaproveitamento da água da chuva. A intenção é conseguir o selo verde. Isso surgiu lá no Pantanal, na fazenda, onde o calor é insuportável e a gente sem ventilador, só nas horas que o gerador fica ligado, sem o ar-condicionado, sem nada, as dificuldades que a gente passa, aí eu parava e analisava assim, eu sei o quanto a energia solar é fantástica. Eu tinha que usar o que nós tínhamos em potencial. Sol constante, que o Mato Grosso do Sul é ensolarado, né? E é quente e o calor pode ser de dia ou de noite, porque só calor, não precisa ser sol também. O vento e essa quantidade de água nós temos em certos períodos, então reciclar essa água também. Tem que conscientizar os arquitetos que as novas obras têm que ter aproveitamento solar, pelo menos solar, né? Que é o mais fácil, o mais simples, para evitar o consumo de tanta energia. É neste laboratório em Campo Grande, que integra uma rede nacional de eficiência energética, que os projetos de construção civil serão analisados. O governo estabeleceu padrões para garantir um menor consumo de energia. Quem se adequar recebe um selo, como este, um diferencial que já é usado em outros países. Na Europa, até mesmo os imóveis para locação são escolhidos também pela eficiência energética. Todos os países estão extremamente preocupados com a demanda de energia. A análise é feita primeiramente, pode ser feita primeiramente no projeto, que aí, através disso, da análise do projeto, será emitida uma etiqueta de projeto. Então, junto com o que a gente todos conhecem, que é o alvará licença de construção, o proprietário vai ter uma etiqueta de projeto. Depois ele constrói a edificação dele e, ao término dessa construção, ele deverá voltar ao laboratório para que o laboratório faça análise, então, daquilo que foi construído frente ao que foi projetado. Se houver alguma incoerência, alguma inconsistência entre o que foi projetado e o que foi executado, a etiqueta de projeto, quer dizer, se ele recebeu o nível A na etiqueta de projeto, ele vai efetivamente receber aquela que ele construiu, se for B, C, D, o que for. Cada iniciativa como esta pode contar muito para um sistema de distribuição que será implantado nos próximos anos, o chamado Smart Grid. O Smart Grid ele é um nome genérico que a gente dá para uma cesta grande de tecnologias, onde entram basicamente adicionados à rede atual, né, a rede que todos nós conhecemos, uma grande quantidade de sensores, sistemas rápidos de telecomunicação que pegam essas informações adquiridas das redes dentro das casas e que transportam para centros de decisão que fazem modificações e tomam decisões de onde consumir, que energia, em que período, de que equipamento mais barato. Então, você pode imaginar o Smart Grid, uma tecnologia onde você tendo uma fonte no seu telhado, por exemplo, que gera uma parte da sua energia, armazena essa energia durante o dia para você usar à noite num conforto ampliado do seu ar-condicionado, no horário que o pico vai ser mais caro. Então você mesmo produziu parte da sua energia. Você pode ter um sistema de automação dentro da sua casa que evita que a sua lavadora de louça ou a sua lavadora de roupa entre naquele horário do pico e só usufrua os horários de menor tarifa. Então, é mais ou menos essa tecnologia que é a tecnologia do futuro, onde você tem os sistemas operando de uma forma coordenada por energias geradas a custos mais baixos possíveis e minimizando o valor da conta no final do mês.
Uma urgência para um planeta que ainda tem 1 bilhão de pessoas sem acesso à eletricidade, onde 3 bilhões delas queimam combustíveis para alcançá-la. Um mundo que em 2012 voltou os olhos para a energia sustentável para todos. Um mundo que está prestes a transformar mais uma vez a vida de todos nós.